Sobre algo que é muito poderoso e precioso. Muitas pessoas não gostam. Deixa eu dar uma informação para você. Jesus, pastor Rafael, contou 38 parábolas. Se nós pegarmos todas as parábolas de Jesus, no total são 38 parábolas. Das 38 parábolas de Jesus, 16 ele fala de dinheiro, de riqueza, de administração de dinheiro, de como cuidar do dinheiro. Sabiam disso? Aí a gente chega na igreja e não gosta que fale de dinheiro. Porque criou-se uma coisa na igreja de Jesus, que a gente não pode falar de dinheiro. Até entendo por causa dos grandes escândalos, das coisas que já aconteceram. Presta atenção. Dinheiro, Jesus, sabe como é que Jesus trata do dinheiro, varão? Ele chama dinheiro de mamon. Jesus disse que o dinheiro é um espírito. E nós tratamos o dinheiro como se fosse qualquer coisa. E não é. O dinheiro é fala para o teu irmão, o dinheiro é um espírito, irmão. Fala para o teu irmão, o dinheiro é um espírito, irmão. Se você não cuidar dele, se você não colocar ele debaixo do teu pé, ele vai te prender. Como todo espírito, o dinheiro tem que estar debaixo dos nossos pés para nos servir. Entende isso aqui? Então quando nós chegamos na igreja, nós temos, não, porque eu fui no mercado, eu fiquei horrorizado com uma senhora. Raramente eu olho o que as pessoas estão fazendo. E de repente, Márcio, uma mulher, falou assim, eu queria um pacote de cigarro tal marca. E quando passa lá o pacote, 10 maços de cigarro, R$150. Falei, Deus da glória. R$150 num pacote com 10 maços de cigarro. Quem fumava aqui? Quem fumava? Eu não vou perguntar quem fuma, porque você já foi para o encontro. Continua fumando, vem aqui na frente que eu vou orar por libertação. O cara já foi para o encontro 2 vezes, ainda fuma, vem aqui que nós vamos orar por libertação por você. Né? Quem fumava aqui? E você já deixou de comprar mistura na tua casa para comprar cigarro? Sim ou não? Quem não? Quem já fez isso? Eu conheço pessoas que já deixaram de comprar mistura porque o cigarro levou arroz com feijão na marmita no outro dia por causa do mardito. Aí chega na igreja, não estou nem aí que tem que pagar aluguel na igreja. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 15. Eu quero falar algo profundo para você. Pastor Márcio falou algo aqui tremendo. Pastor Márcio falou que Deus fala conosco. A linguagem que Deus usa é uma linguagem que nós podemos entender, certo, Pastor Márcio? A linguagem que Deus fala conosco é uma linguagem que nós podemos entender. Diga para o teu irmão, você vai entender tudinho, fala para ele. A linguagem que Deus fala conosco é a linguagem que nós conseguimos entender. E se nós não conseguimos entender, Deus vai usar a maneira dele para que a gente entenda. Deus sempre vai falar de uma forma que a gente consiga. Abra aí, Gênesis capítulo 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho, e o herdeiro que possui é Eliezer de Damasco? E acrescentou ainda: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu uma resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Então Deus chama Abraão para fora da tenda e diz: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Então Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Disse o Senhor ainda: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para lhe dar essa terra como herança. Então perguntou-lhe Abraão: soberano, como posso saber que tomarei posse dela? Vem aqui, Rafa. Vem cá, filho. Quero fazer uma consultoria jurídica aqui agora.
vem aqui. Eu quero comprar um imóvel. Aí eu chego na pessoa, você me vende o imóvel? A pessoa diz, sim, eu te vendo o imóvel. E nós dois apertamos a mão e vamos embora. Ok? Isso vale alguma coisa? Não. Por quê? Porque é um contrato verbal, né? Precisa ser por escrito. Se for só verbal, não vale nada. Não. Tem alguns requisitos que precisa ser cumprido pela lei. Só pôr no papel. Exato. Assinar. Isso se chama forma escrita. Aí o juiz assina. Se o cara não quiser me vender amanhã, eu posso obrigar a vender com esse papel. O contrato tem validade, tem força de lei entre as partes, né? É isso aí, né? Isso. Pronto, obrigado. É só isso que eu queria saber. Entendeu ou não? Gênesis capítulo 15, Deus está fazendo um contrato com Abraão. Quem já leu Gênesis 15 aqui? Deus está fazendo literalmente um contrato com Abraão. Capítulo 12, Deus faz uma promessa. Capítulo 13, Abraão toma um sentido diferente. Capítulo 14, Abraão continua ali capengando. Capítulo 15, Deus fala com Abraão. Ele fala, Senhor, tudo bem, o Senhor já me prometeu, o Senhor já falou, o Senhor, mas como que eu vou saber? Vou fazer um contrato com você. Como que eu vou saber que isso vai acontecer? Eu vou fazer um contrato. E sabe como é que eles faziam um contrato na Mesopotâmia? Porque Abraão era da Mesopotâmia. Estou dando um pouco de aula de história antiga para você. Abraão era da Mesopotâmia. Deus falou, vou fazer um contrato com você. Versículo 8. Coloca o versículo 8 para mim aqui na tela. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse da terra? Levanta a mão, diga, Senhor, como eu vou tomar posse das promessas que o Senhor tem para mim? Versículo 9. Vou traduzir em duas palavras para você. Traga uma oferta. Abraão pergunta para Deus, Senhor, como eu saberei que tomarei posse da terra? Versículo 9 diz, traga uma oferta. Vamos lá. Respondeu o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos os 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Deus está dizendo, você quer tomar posse da promessa? Traga uma oferta. Por que o silêncio? Apóstolo, mas o senhor não está falando nada de contrato. Eu vou explicar para você. Então Deus manda Abraão pegar esses animais, dividir no meio e colocar nas partes. Quando alguém, naquele tempo, ia fazer um pacto com alguém, não se escrevia no papel. Quem estava fazendo o pacto, trazia os animais, partia no meio, isso chama-se Brit, ou a aliança de animal partido. No código de Hammurabi, chamava-se aliança de, tem um nome hebraico que eu esqueci, mas é aliança de animal partido. Colocava no meio, e a parte mais fraca, ou seja, aquele que estava fazendo a promessa, eu estou fazendo uma promessa com você, Rafa, que eu vou te dar, eu vou fazer, eu vou te dar, ok, então colocava os animais, e aquela pessoa que estava dando ou fazendo a promessa, passava no meio dos animais. Sabe o que isso está dizendo? Fiz um pacto com você. Olha para mim. Deus manda Abraão trazer a oferta. E aí diz assim, no versículo 17. Versículo 17. Depois que o sol se pôs em meio à escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, ou mais conhecido como uma tocha de fogo acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Deus assinou o contrato naquele dia, disse, aos seus descendentes dei esta terra, desde o Líbano, ou desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Para você entender, essa promessa de Deus para Abraão era desde o Egito até o Irã e o Iraque. Era uma extensão de terra muito grande. Só que quando os filhos de Israel chegaram para tomar posse do Egito, eles não tiveram tomar posse da terra prometida, eles não tiveram força para ir adiante, entende? O que eu estou dizendo para você é o seguinte, Deus está falando assim, eu vou fazer um contrato com você.
Mas para fazer um contato com você precisa trazer uma oferta. E eu vou me diminuir, eu vou me tornar menor. E vou passar no meio dessa oferta. Porque quem tinha a obrigação de passar no meio da oferta era o menor do contrato. Deus falou assim, eu serei o menor, passarei o meu contrato com você, estará assinado. E você vai tomar posse dessa terra. E depois Deus detalha como iria acontecer, que o povo ia ficar 400 anos no Egito. E Deus detalha o contrato de Gênesis 15. Depois você lê, Rafa, com o óleo jurídico. Você já viu que o contrato de Gênesis 15 é um contrato detalhado. Deus coloca todos os termos e todos os artigos. Tudo que vai acontecer, Deus coloca aqui. Mas a verdade é que o contrato foi cumprido. 600 anos depois, uma grande nação desce do Egito e toma posse dessa terra que Deus disse que eles tomariam. Abraão não viu a promessa, mas a promessa aconteceu 600 anos depois. Tem coisa que tem semente que você vai plantar hoje e você não vai ver, mas os teus filhos verão. Os teus netos verão, a tua família viverá. Escute, existem promessas que não são para você, são para os teus filhos e para os seus netos. E então eu não quero, então você é imediatista e não confia em Deus. Abraão confiou, isso foi dado a ele como justiça. Eu quero receber, mas eu não quero dar nada. Escute, irmão. Você quer receber? Jesus disse que melhor é dar do que receber. E como eu disse, das 38 parábolas de Jesus, 16 ele fala de dinheiro. Ou seja, quase metade das parábolas ele trata sobre esse assunto. E nós temos dificuldade de tratar sobre esse assunto. Porque o apóstolo Filipe vai ficar rico. Rico ele já é. Aleluia. Rico ele já é, irmão. Amém? Agora, quem você acha que o dono da Souza Cruz ficou rico? Com quem? As pessoas estão preocupadas que o pastor fica rico, mas não se preocupa com o traficante ficar rico, não se preocupa com o dono da Souza Cruz ficar rico, não se preocupa com o dono da fábrica de cachaça ficar rico. Irmão, você está preocupado com o pastor ficar rico? Se ficar rico, a cachoeira é de cima para baixo. Se o teu pastor ficar rico, tu vai ficar também, ué. Aguenta! Mas eu não gosto de falar de dinheiro na igreja. Irmão, então, por favor, rasga a tua Bíblia e joga fora. Porque a primeira coisa que os apóstolos fazem lá em Atos é separar os diáconos e falar assim, vocês vão cuidar do dinheiro e nós vamos cuidar da mesa. Acabou. Está tendo uma confusão aqui que tem gente que está deixando de receber. Está entrando muito dinheiro e nós não estamos dividindo de acordo. Então, faz favor, vocês vão cuidar do dinheiro e eu vou cuidar da mesa, da palavra. Lá no começo, irmão. Lá quando a igreja nasceu. Quando a igreja nasceu, tinha um homem chamado Barnabé. Barnabé era levita, natural do Chipre, grego. Ele era judeu grego e ele era da descendência de Levi. E a Bíblia diz que ele, vendendo tudo que tinha, colocou no pé dos apóstolos. Alguns dizem que Barnabé estabeleceu uma régua de oferta. Ele subiu a régua e colocou no alto, que ele vendeu tudo que tinha. Mas não é nada disso não, irmão. Barnabé deu tudo que tinha porque ele não podia ter propriedade, porque ele era levita e a lei de Moisés proibia a levita ter propriedade. Então quando ele se converte, ele entende. Quando ele se converte, ele entende que tudo que ele tinha não era dele. Ele precisava colocar no altar. O que ele faz? Coloca nos pés dos apóstolos. Ele entendeu, não há nada disso aqui é meu. Então já que não é meu, eu vou dar para quem precisa, que é a igreja. Escuta aqui, irmão. Por que Deus instituiu o dízimo? Na verdade não foi Deus. O dízimo é antes da lei. Para quem, dízimo é da lei. Se você ouvir isso aqui um dia, irmão, fala para o cara, vai ler a Bíblia, querido. Você está lendo a Bíblia errada. Miserável. O dízimo é antes da lei. A Bíblia diz que Abraão, de tudo que ele tinha, ele deu o dízimo. Para quem? Para quem? Um homem chamado? E quem é Melquisedeque? Na teologia ele é chamado de um tipo de Cristo. É uma tipologia. Ele é um tipo de Cristo que aparece para receber o quê? Dízimo. E o que ele dá para Abraão? Pão, mesa,
pão e vinho. Hebreus capítulo 7, versículo 7. Coloca para mim aqui, Hebreus 7, 7. Hebreus 7, 7. Para quem diz que não está na Bíblia o dízimo. No Novo Testamento, aliás. Ah, não está no Novo Testamento, irmão, tá bom. Desculpa, 6. Volta no 6, desculpa. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu o quê? Recebeu o quê? E Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Versículo 7. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Versículo 8. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são quem? São quem? Quem recebe os dízimos são o pastor que está aqui no altar. No outro caso, é aquele que se declara que vive. O nível do dízimo não está no Novo Testamento? A Bíblia está dizendo aqui, Hebreus capítulo 7, versículo 8. Quem recebe o dízimo no altar é o homem, mas quem testemunha dele? Vou falar de novo. Quem recebe o dízimo no altar é quem? O apóstolo. Mas quem está testemunhando do que está fazendo? Aquele que? Quem vive? Quem vive? Quem vive? Quem vive? Então quando você coloca o seu dízimo aqui, quem está recebendo é o apóstolo, vai mandar para a tesouraria. Mas quem está de testemunho olhando... Eu não vou dar meu dízimo, tá bom, Jesus não vai testemunhar a sua fidelidade. Ô irmão, vou ler de novo para você. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. Mas no outro caso, é aquele que se declara que vive. Eu entrego o meu dízimo, o apóstolo recebe. Mas o Senhor lá da eternidade está olhando. Está entendendo? Não? Depois de hoje, se você não se tornar dizimista, irmão, você precisa nascer de novo. Por isso, nessa noite, eu quero fazer uma pergunta. Quantos têm uma promessa? Posso falar mais uma coisa rapidinho? 10 minutinhos? 5 minutinhos? 2 minutinhos? Posso não? Estávamos em Israel. Contei para você ontem. Estávamos em Israel, 2019. E aí, irmão, tinha acabado o dinheiro. Nós estávamos sem dinheiro nenhum. Porque aconteceu um problema e nós ficamos 8 dias a mais do que tinha que ficar. E foi uma delícia. Era para ficarmos 10, ficamos 18 dias em Israel. Ai, que delícia, eu queria ficar 30, 40, mas não tinha mais dinheiro. Aí acabou o dinheiro, Jesus, e agora, Senhor, nós precisávamos ficar mais 2 dias. O nosso voo, Senhor, nós não temos dinheiro, que o nosso dinheiro, a gente tinha o café da manhã no hotel, ia janta, ia almoçar, ia andar, ia nos lugares, ia oferta, irmão, todo lugar, Israel, todo lugar que você vai, né, você tem que botar uma oferta. É, irmão, você entrou no muro, é oferta. Você vai lá é oferta. Todo lugar você planta uma semente. Mas se você não gosta de dar oferta, não vai para Israel. E é dólar, irmão. Lá, real não serve. Lá, real não serve. Você tem que andar lá com um pacote de dólar no bolso. Você está entendendo porque judeu é próspero, irmão? Não tem conversa com eles. Aí... estamos no hotel à noite e oramos, e eu estou no hotel e aí um culto acontecendo. Acontecendo um culto. Eu falei, nossa, um culto em língua diferente, vamos lá, participar desse culto. Eram os nigerianos, estavam lá numa sala de eventos do hotel, fazendo o culto, vamos participar do culto dos nigerianos. Ninguém falava inglês, só minha filha, Stephanie. Só que a Stephanie tinha pro quarto, pai, vou dormir. Eu falei, então vai, nós vamos para o culto. E aí eu estou lá no culto, de repente começa a descer uns telão, umas revelações. Eu falo, meu Deus, e agora, Senhor? Aí o rapaz falou assim, o pastor quer dar uma palavra. Eu falei, eu quero. Já apontei para um lá e comecei a entregar profecia para um, profecia para outro. Irmãos, os caras começaram a arrancar nota de dólar. I receive, prophet, I receive. Jogando nota de dólar em mim, ô glória, sai recolhendo, galera.
Eu também recebo. Você recebe a profecia, eu recebo a oferta. Vem, vem. Sabe o que é isso aí, irmão? Eles estavam cumprindo Gênesis capítulo 15. Você quer a promessa? Cele ela como uma oferta. Eu quero a profecia. Quantos gostam de ouvir uma profecia abençoada aqui? Gosta, gosta, gosta. E quantas vezes você deu uma oferta para o profeta que profetizou para você? Nunca. Tem uns cultos que eu vou aí, que eu levo logo uns 200, 300 no bolso, que a profecia vem, eu tomo logo uma oferta do profeta para selar a palavra. A nossa igreja tem um costume, meu. Aí eu estou pregando, às vezes eu entrego levanta a mão que eu vou profetizar. O povo já enfia a mão no bolso. E a hora que eu libero a palavra profética, eles colocam no púlpito e pá, está selada a palavra. Está entendendo isso aqui, irmão? Deus deu uma promessa para Abraão. Deus está fazendo um contrato, cada promessa é um contrato. Está entendendo ou não? Rafa, mais uma pergunta. Contrato sem assinatura tem validade? Não. Nenhuma? Nenhuma. Sabe qual é a sua assinatura? A oferta. Porque Deus está dizendo, eu vou cumprir. Faz a sua parte. Malaquias 3:10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa. E me provem sobre isso. Me provem do quê? Se eu não vos abrir a janela do céu. Deus está dizendo, estou fazendo um contrato com vocês. Presta atenção, irmão. Deus não está falando com uma pessoa ali. Malaquias 3, Deus não está falando com uma pessoa. Deus está falando com uma nação. Uma nação que havia perdido a noção do que era dizimar e ofertar, porque ficaram 140 anos na Babilônia. Não foi 70, não, foram 70 mais 70. 140 anos, eles perderam a noção da fidelidade. Quando eles voltam a Ageu, fala, ó, muda o pensamento de vocês. Malaquias vem e fala, ó, eu estou fazendo um pacto com vocês. A pergunta que eu quero fazer hoje: quantos querem ofertar aqui? Quantos querem selar essa palavra aqui? Quantos querem selar essa palavra aqui? Então você vai fazer uma conta na sua cabeça aí. Eu gastava pelo menos um dinheiro. Hoje não sei mais, porque faz 37 anos que eu fui liberto, né? Mas o baseado não podia faltar. O Danone. Sabe o que é o Danone, irmão? Hã? O pó, o Danoninho. Também não. Chega na igreja, está sendo liberto, está sendo curado, está sendo restaurado. Aí você vem aqui e coloca R$5 de oferta. Você está dizendo para Deus, Deus, o traficante era muito mais importante para mim do que o Senhor. Irmão, eu não tenho, como eu falei, eu não tenho muito filtro não, entendeu? Não, quem gosta de filtro é quem não quer mudar de vida. Você quer ser próspero, sim ou não? Então entenda que o caminho da prosperidade é dar. Quanto mais você oferta, mais Deus vai operar na tua vida. Aí eu não concordo, não tem problema, irmão. Então continua vivendo uma vida de miséria, de pobreza, de dificuldade. Porque aquele que oferta, que dizima, prospera. Quando você vê o teu irmão chegar de carrão na igreja, comprando apartamento, comprando casa na praia, comprando sítio, comprando... por que o irmão está sendo próspero? Porque ele é o abençoador. O apóstolo lança desafio, ele estou junto, apóstolo. Quanto que é essa parada aí? Quanto que eu estou junto nessa parada? Conta comigo. Cadê o Digo? Vem cá, filho. Sobe aqui, filho. Eu falei, vamos fazer uma coisa para o apóstolo e eu vou fazer. Fica na sua aí, mano. Aqui quem manda sou eu agora e o Espírito Santo. Você que cuida das finanças da igreja? Pastora Cláudia. Cadê a pastora Cláudia? Vem cá, pastora Cláudia. Pensei que era você. Você só conta o dinheiro. Ah, você só a contabilidade. Vem cá, pastora Cláudia. Sobe aqui, minha filha. Jesus. Quanto que está faltando para pagar o aluguel da igreja? Hoje está faltando 11 mil. Quanto? 11 mil. 11 mil reais. Uhum. E já venceu o aluguel? Já venceu. Estamos atrasados. Isso. Estamos pagando multa. Sim. O devorador está comendo a igreja. Obrigado. Você não dá o dízimo, mas paga 15% de juros para o cartão de crédito. Você não dá o dízimo e paga 20% por cartão, por cheque especial. Que vergonha, irmão.
estou tendo uma conversa séria com vocês. A igreja precisa pagar aluguel, 11 mil reais está atrasado. Eu quero saber quantos hoje vão dar uma oferta abençoada. Mas eu quero uma oferta, irmão, eu quero uma oferta. Vem aqui com 10 reais, não. É tudo que eu tenho, então tá bom. Se é tudo que você tem, não mente não, que Deus está vendo a sua carteira. Você está entendendo ou não? Sim ou não? Porque lá do céu, Ele está vendo você mentindo. Não, Jesus, mas eu não posso gastar o dinheiro da pizza. Vai gastar o dinheiro da pizza sim, senhor, hoje. Sabe por que eu estou fazendo isso aqui? Olha para mim. Sabe por que eu estou fazendo isso aqui? Porque o apóstolo de vocês ama tanto vocês que ele tem medo de pedir dinheiro para vocês. Eu falei, não. Eu também sou assim na minha igreja, de vez em quando eu levo uns lá, falando, vai lá, irmão, dá uma raquetada no povo lá, porque eu... Vamos, saca o celular do bolso aí, meu querido. Vamos. Aí, apóstolo, eu dei uma oferta hoje, irmão, dá 2. Você sabe quantas ofertas os judeus estão acostumados a dar? Eles davam por dia? 3, 4 ofertas por dia. Toda vez que eles entravam no templo, eles, toma minha oferta. Então que eu vou dar a minha também. Escuta. Pega o celular, pega o cartão. Coloca o QR Code aqui na tela. Eu quero orar para você que vai ofertar. Fique de pé você que vai ofertar. Aí, apóstolo, eu não vou ofertar. Eu não vou ser hipócrita não, irmão. Eu não vou orar por você. Eu vou ofertar, então eu vou orar por você. Aleluia. Mas eu não vou ofertar porque não tem. A Bíblia diz que ninguém é tão... Aliás, a Bíblia não. A história diz que ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa. Ninguém é tão pobre. Tem um ditado que diz que ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa. Está entendendo ou não? Eu quero dar 100, 200, 500, 1000, 2000. Eu quero pagar esse aluguel aí que está atrasado. Está entendendo ou não? Não, minha igreja não vai pagar os juros para o devorador, não. A minha igreja vai receber a bênção. Aleluia, 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 aleluia. Irmão, eu fiquei horrorizado aquela mulher comprando 150 reais de cigarro, Márcio. Depois chega na igreja, vira crente. Aleluia. Levanta a sua mão. Levanta, escute. A Bíblia diz que Deus abençoaria o celeiro. Amém? Amém? Quem tem celeiro aqui? Quem tem celeiro em casa? Qual que é o teu celeiro? Qual que é o teu celeiro? O celeiro é a tua conta bancária. É lá que você guarda a tua riqueza, irmão. É lá que Deus vai mandar a prosperidade. O teu celeiro, o nosso celeiro hoje é a nossa conta bancária. É lá que Deus vai fazer acontecer o milagre. É lá que haverá o derramar de Deus. É lá que acontecerá o miracle money. Vai aparecer dinheiro da onde você não sabe. Escuta. Qualquer dia eu vou vir aqui falar sobre Miracle Money para vocês. Levante a mão. Senhor, eu quero abençoar o teu povo que está ofertando, que está dizimando, que está trazendo a bênção para a tua casa. Senhor, assim como o Senhor falou com Abraão, o Senhor disse, eu vou fazer um contrato com você, Abraão. Eu vou abençoar a sua vida, mas traga uma oferta. Sele esta palavra com uma oferta. Por isso, Pai, o teu povo hoje está selando cada promessa recebida com uma oferta, Senhor. Por isso, prospera o teu povo. Abre as janelas do céu sobre o teu povo, que nunca falte nada para eles. Pelo contrário, Senhor, que eles vivam abundância, prosperidade, e a tua casa nunca passe por necessidade. Nós abençoamos cada um hoje, em nome daquele que vive, em nome do Todo-Poderoso. Amém. Quem diz amém? Quem diz I receive? Amanhã de manhã não haverá culto, só à noite. Amém? Só amanhã à noite haverá culto, de manhã não haverá culto. Levante a mão. Deus abençoa o teu povo, leva-os em paz. Guarda-os de todo mal. Guarda do homem sanguinário, da bala perdida, do assaltante. Senhor, guarda o teu povo debaixo do teu sangue. Eu os abençoo. Eu profetizo uma noite abençoada de descanso. E que amanhã teremos um culto poderoso em nome de Jesus. Vai em paz. Deus te abençoe. Dá em paz. Deus te abençoe. Dê um abraço aí quem está perto de você.
vazio.